Sarasvati, muito obrigado por ter vindo traduzir essa aula de hoje. A Alejandra organizou toda. Muito bom ver você, estou com saudades. Para quem não sabe, a Sarasvati mora aqui onde eu moro, né? Ela foi dar um passeio e já volta. A gente tem muito amigo já há muitos anos, dos sonhos. Então, para a aula de hoje, vou pedir para todo mundo abrir a câmera para nos vermos, né? Importante. Se você, mesmo se estiver de pijama, sabe? Tô no escuro aqui um pouco. Abre a câmera. Dá um jeito, tá bom? Vai ser bom. Porque, a não ser que esteja dirigindo de carro, com pouca bateria, sabe? Coisas técnicas. Mas se não, por favor, tá? Como eu tô dando aula de Reiki, e muitas vezes eu falo sobre energia, estar com a câmera ligada faz muita diferença, né? E eu sempre dou exemplo, assim, da vida prática, assim, sabe? A espiritualidade, ela é muito prática. Então, imagina como seria uma aula dentro de uma sala. Imagina assim, uma sala com um círculo com, sei lá, 23 pessoas, né? Que é o grupo, o número de pessoas que está nessa sala agora. Imagina uma sala com 23 cadeiras e todos sentados lá. Tem alguns que estariam com a cara assim e outros estariam, sei lá, assim, sem mostrar o rosto, ou sei lá, assim, sabe? Tipo, não vou mostrar quem eu sou assim. Como é que seria? Seria muito estranho, não seria? É isso que acontece aqui no Zoom, não é diferente, tá? Eu só queria trazer isso porque é mais ou menos isso. Claro que tem, às vezes, pessoas que estão dirigindo ou estão fazendo alguma coisa e querem entrar como ouvintes. Tudo bem. Mas tem pessoas, assim, que eu sei que, às vezes, têm o hábito de estar na frente do computador do jeito que eu tô agora, mas assim, ó, quer ver? Eu tô aqui conversando com você, mas eu tô assim, ó. Eu continuo olhando para a câmera, né? Eu continuo aqui com vocês, só que eu desliguei a câmera, por exemplo. Tá? Tô dando só esse exemplo, porque energeticamente ajuda eu ver vocês, tá? E vice-versa. Até porque vocês vão se reconhecendo, né? Conforme vocês estão vindo nas aulas, vocês vão vendo, conhecendo. Muito bem, gente. Então, vamos começar, porque hoje passou um tempinho, né? Eu fiz um retiro que foi muito incrível para mim, assim. Me fortalece muito. Tive jejum, né? Geralmente eu falo mais sobre ele no curso quando eu tenho mais intimidade, assim, né? Conforme eu vou criando essa minha intimidade com vocês, começou agora, né? Faz 5, 6 semanas, né? Algumas aulas aí. Mas conforme a gente vai ficando cada vez mais junto, eu vou contando mais detalhes, assim, da minha intimidade, dos processos espirituais que eu tenho feito e como isso tem me ajudado, né? E como o Reiki também está em conexão com isso. Mas o que eu posso falar hoje para vocês é que eu tive muita consciência, assim, recebi muita informação, inspiração sobre o Reiki, inclusive, e vai ficar cada vez mais forte, né? E esse grupo aqui é um grupo que eu gosto muito, porque é um grupo que está começando, né? São pessoas novas que eu estou conhecendo ou reconhecendo, e o reiki vai fortalecendo, né, na vida de todo mundo. Muito bem. Queria perguntar o seguinte: teve 10 pessoas mais ou menos lá na enquete que falaram que viriam para a aula com dúvidas, com perguntas. Então eu quero começar pelas perguntas. É só levantar a mão assim, abre o áudio e fala. Vai, Sandra, pode já começar com você. Depois Regiane e tal, Maria Helena, vamos indo. Ah, tô com câmera aqui, tá? Acho que deve ser a internet sua, Cintia. Peraí, opa, peraí que eu não ativei o áudio. Desculpa. Fala pra pessoa abrir o áudio e não abre, né? Eu? Vai lá, agora vai funcionar. Sandra, pode falar. Abre de novo o áudio, Sandra, não tô ouvindo. Depois a Regiane, depois a Maria Helena. Vamos na ordem. Oi, tá Oi, funcionando? tá Tá ouvindo? funcionando. Ó, Sim. olha, eu tinha três perguntas, que eu, na verdade, já deixei desde a última semana. Tá. A primeira é uma que me voltou, que apesar de você falar, eu acho que eu vou começar pela terceira, Tá. da importância da gente estar fazendo o reiki aqui, me bateu uma questão que é
que eu daí não estou concentrada na respiração, eu estou mais prestando atenção, né, no que você está falando, tal, e o reiki está como um pano de fundo. Sim. O quanto isso é legal de deixar ele como pano de fundo, porque quando eu estou me auto-aplicando, eu estou inteira nele, né? Uhum. Então, essa era a primeira. O que que pode acontecer de ruim? Me conta. Acho que nada. Então tá respondido. Tá bom. Mas assim, ó, vamos lá. É. É, o reiki, ele é muito inteligente, ele é divino, assim, é algo que está acima do nosso entendimento mental. Não precisamos entender o reiki. Não precisamos acreditar 100% no reiki para ele funcionar. Entende? Uhum, Então, é importante usar o reiki porque, assim, quando você... Eu vou dar um exemplo, tá vendo uma imagem para te falar, assim, que é assim, ó. Imagina que você, ao fazer reiki, me escutando, você acaba se abrindo mais para receber o reiki e, por consequência, provavelmente vai conseguir me entender com uma consciência maior do que não aplicando o reiki. Então, essa noção de presença mental, ela é relativa. uhum. É claro, se Sim, você sentido. estivesse aplicando o reiki e de repente você sente subir a vibração tanto que você já se perde da matéria e já não está me escutando direito, aí eu te entendo. Mas vai sentindo. Então, né, a ideia é sempre se auto-aplicar. É quebrar essa crença de que eu tenho que ter situações ideais para aplicar o reiki. Não, o reiki só vai funcionar muito bem quando eu estiver na minha caminha, embaixo do cobertor, uma velinha roxa Meditado acesa, antes, é respirar, né? meditado antes e, Ah, né, sem fome, porque se eu tiver com fome, eu preciso levantar e fazer uma boquinha ali na geladeira. Não, é para quebrar esse tipo de crença, entendeu? tá. Então, uma das coisas, na verdade. Vai. As outras duas eram ligadas à prática de quando eu doava reiki, que era uma assim, o porquê do copo d'água, porque a gente doava, deixava um copo d'água e depois dava para a pessoa beber. Uhum. E a outra que eu queria saber era a questão dos 5 princípios do reiki. Uhum. Eram Os essas, 5 princípios eu vou falar mais na continuação, né? Porque eu quero tirar mais dúvidas iniciais, tal. Os princípios tá. eu falo depois. Que dá para aprofundar em cada um deles, assim, bem profundo. Mas, assim, para falar dos princípios, é como são guianças que temos para aprofundar, porque não é só a prática pela prática, né? É importante percebermos efeitos dentro da nossa vida, né? Não reclamar, por exemplo. Não se aborreça, né? Então, imagina, quanto mais reiki você aplica dentro do seu sistema, mais amoroso você fica. E quanto mais amoroso você fica, mais isso se vê na prática. E aí você sai do mental, porque tem muita gente que fala que é amoroso e tal, mas vive brigando em conflito. Então, a espiritualidade ela tem que ser prática, ela tem que ser visível, né? Tem que ser olhada na prática mesmo, né? Eu tenho bem, a escola da aura tem isso, eu tenho muito forte isso, assim, de olhar a vida como uma forma de ver se está indo bem ou não, né? A história. E a segunda pergunta é essa do princípio, né? Que eu vou falar com mais calma depois em outras aulas. Qual que foi a segunda, só para eu A do não me copo perder? d'água. Copo d'água. A água, ela tem efeitos muito fortes, assim, né? Ela tem memória, ela tem uma história bem grande, né? Tem aquele japonês, assim, que eu sempre esqueço o nome dele. Que ele congelou a água, né? E provou que a água tem memória. Então, quando você dá água para alguém, você ajuda a pessoa a se limpar, a voltar para o corpo, porque ativa coisas dentro dela, porque às vezes ela está numa situação muito alta, a água ela ajuda a limpar, tem um processo assim de energia assim que desce assim dentro com a água. Então é bom assim beber água quando você faz uma sessão. Ela não é necessária, tá? Mas é uma sugestão que geralmente eu faço, né? Quando eu faço reiki presencial, assim que eu posso pegar água para alguém, aí eu pego, por exemplo, tá? Tá bom? É um pouco por aí. Obrigada. Vamos lá, Regiane. Depois Maria Helena.
Olá, boa noite. Na verdade, deixa eu baixar a mãozinha aqui. Na verdade, acho que meio que já respondeu um pouquinho, né, com a pergunta da colega. Porque assim, só que o meu é um pouquinho oposto, né? Uhum, Eu já comentei com você que eu fiz um reiki diferente. Eu fiz na época da pandemia e durou 6 meses. Foi com uma professora portuguesa, né? E ela falou dos 5 princípios, que são as 5 frases, né? uhum, Então, certo. as suas frases, elas são negativas, né? Só por hoje eu não... Porque, assim, Pode perguntar. as frases que eu falo só por hoje eu sou calma, só por hoje eu confio, né? Então, assim, são 5 frases sempre na afirmativo. E a minha dúvida em relação a isso é porque eu aprendi, eu fui iniciada, eu só fiz esse. Como eu já perguntei para você uma vez, eu não recebi símbolo, nada. Então, Uhum. como eu faço o reiki? Eu penso essas 5 frases, né? E aí Não. eu começo. Então, Ah, tá. a minha. Você tá entendi. Entendi. Eu tô te perguntando. E O aí, a minha princípios dúvida do é. Reiki O, é uma filosofia, uhum, entendeu? O Reiki, ele é mais simples do que isso. O Reiki, isso. do meu entendimento, Ah, é as suas mãos assim, aplicando no seu corpo. É não prático, é um preciso canal. necessariamente falar as frases. Não, não, porque É é por, uma filosofia, é um entendimento, é para onde você está direcionando. É o Mikao então, Sui que as frases, né? Se você, enfim, estou adiantando um pouco a história, mas quando ele percebeu, o que que aconteceu? Ele foi para uma favela que ele ajudava muito lá e ele aplicava muito reiki, as pessoas ficavam bem, mas depois elas caíam nos buracos assim. Aí ele percebeu que o reiki por si só, no corpo físico, ajudava muitas pessoas, mas nos corpos emocionais, mental, não sei o quê, não conseguia. Então, o que que ele via, assim, do jeito que eu entendo, minha interpretação, é que não adianta você ter a espiritualidade pontualmente dentro de um círculo, você precisa aplicar, quer dizer, claro, tá sendo super atualizada essa espiritualidade, porque ela anda junto com o ser humano, né? Mas em 2024, o que eu acredito é você levar a espiritualidade a todo momento. Não existe mais separação. Então, o fato de aplicar Reiki ouvindo uma aula dentro de um Zoom de internet em 2024 é uma forma genial. de, né, aplicarmos o Reiki em todo momento, numa reunião de trabalho, tal, enfim, né? Desde que você não se sinta exposta. Mas é um direcionamento que ele trouxe de termos uma vida mais saudável, de olharmos para isso. Não adianta nada você vai lá, faz do jeito que eu entendo, né? Faz o reiki e tal, não sei o que, de repente vai lá e fica aborrecido, estressado, briga, tal, não sei o que. Aí vem os 5 princípios para guiar as pessoas. Só por hoje. E toda uma filosofia do só por hoje. É incrível, né? Então, aí é que vai. Porque na minha cabeça é isso. O reiki ele é mais simples e é muito maior, é uma simplicidade grande, né? Expansiva. Eu queria saber justamente se eu estava fazendo errado, porque eu, na verdade, eu sinto, e aí eu começo a aplicar, e normalmente eu não falo as palavras. Ela ensinou a falar, a meditar, limpar todo o corpo, falar as palavras e depois fazer a mão em concha. Então, Claro. assim, para a gente aplicar o reiki na gente, a gente demora 20 minutos até chegar na mão em concha, entendeu? E eu, para Existem mim, eu já muitos faço. reikis, né? Exato. Só que aí eu sinto que para mim funciona muito. Só eu tô sentindo naquele momento que eu preciso, a minha mãozinha em concha eu vou, e eu não vou necessariamente fazendo, eu vou onde eu tô sentindo que eu preciso. E você já falou que é por aí mesmo, né? Sim. Então eu só queria saber se eu É estava por aí mesmo a forma como eu faço, que é dentro da escola da aura, tal. Lembrando que a intuição, ela te traz essa prática de 10 minutos que é para você se firmar. Mas é isso. necessário fazer os 30, 40 minutos de uma sessão completa nos 21 dias, tal, né? Só estou trazendo essa ressalva importante. Mas não quer dizer que essa professora que você teve em Portugal está errada. É esse que eu quero trazer. Sim. São formas diferentes, Uhum. aonde tem vibrações diferentes. E todos os reiki são bem-vindos, tá? Não existe uma coisa de separação, de guerra. Porque de guerra já estamos fartos, né? Que um Deus é melhor que o outro, Não, que é então, miséria. Leandro, E aí tem nós essa fizemos, união. eu fiz esses 21 dias. É isso que eu estou Uhum. te perguntando. Agora, eu posso continuar fazendo desse jeito? Por exemplo, tem momentos que eu sinto, eu paro, eu faço mais demorado. Mas vou Sim. te dar um exemplo. Eu sou professora. Então, às vezes está muito difícil, eu trabalho com um bebê muito pequeno. E aí está muito difícil, eles estão chorando demais. E aí eu paro, respiro e aplico em mim mesma ali rapidão. Eu não paro de fazer o que eu estou fazendo.
Perfeito. entendeu? Então, na minha cabeça, funciona. Para mim, Não, mas é isso. funciona, O reiki é isso. O reiki é no dia a entendeu? dia. E aí vem minha Isso. outra pergunta. Eu Uhum. posso fazer nos bebês? Não posso, né? Eu preciso de permissão. É assim. Quando. Eu posso até perguntar para a Angelina, minha professora, só para ter certeza, porque eu acho que ela já me falou. Porque assim, o professor, especificamente, é que eu não quero ser mal interpretado aqui nesse grupo. Mas existem algumas situações que você tem autoridade sobre a criança. Um professor é uma delas. Você não está ali cuidando da criança? Então, os pais, eles depositam em você uma autonomia. Sim. Imagina que o bebê está engasgando. Você vai falar assim, espera só um pouquinho. Ô pai, se o bebê está engasgando, ele está ficando roxo aqui, eu posso fazer os movimentos aqui dentro do peito dele para ver se ele consegue desengasgar? Você não vai fazer isso, porque ele confia em você que você vai cuidar da melhor forma possível. E se a sua forma é com o reiki, aí tem essa delicadeza que às vezes tem pessoas com religiões que não confiam no reiki, sabe? Que acham que é do demônio e tal. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode ir contra você. Mas a partir do momento que você se auto-aplica reiki, o reiki está na sua vibração, está na sua aura, e você vai passar isso para as crianças, entendeu? Então, Então, eu só mas não aplica. queria usar erroneamente, né? Porque às vezes eu Você não sinto de fazer para eles, né? Às vezes eles estão chorando, estão com febre, e acalma sim, realmente. Eu sim, imagino, eu pode penso, fazer, põe minha mão pode perto fazer. deles e Os pais vão funciona. querer que acalme, vão querer que o melhor É, aconteça. Porque você tem então, autorização, porque você é professora. Vocês estão entendendo, todo mundo está entendendo, né? Só para não entender errado aqui a situação. Os pais dão autorização para você cuidar deles. Você pode usar dessa forma, tá bom? uhum, tá bom. Eu posso perguntar uma coisinha da aura, da leitura de aura? Ou vai Não, atrapalhar? vai atrapalhar. Tá bom, então. Obrigada, Leandro. Vai atrapalhar porque eu não sou professor de leitura da hora. Começa Não, por aí. depois posso te perguntar no privado ou também não? É sobre as leituras que eu faço aqui ou é sobre outra coisa? É porque o professor leu pela primeira vez a minha e eu fiquei com uma dúvida, entendeu? Ele leu na Não. aula passada. Tá, então não. Tá, Então, pode me mandar no privado. Qualquer coisa, se eu ver que é uma dúvida aqui, depois eu posso trazer para o grupo e eu tá trago bom. depois, tá bom? Tá, obrigada. Entendi o prêmio, né? Entendeu? Tá bom. Maria Helena, Então, as minhas perguntas são práticas, tá? Eu não sei se tu responde agora ou seria tá. mais adiante durante o Pode curso. perguntar e eu vejo daí se eu respondo agora ou Tá. depois. Então, onde eu fiz o curso era uma ONG, tá? Certo. Uma ONG que tinha medicina chinesa, tinha outras práticas. Então, ela deixava assim, ó, ela ensinou, ela fez uma demonstração como fazer, como aplicar o reiki, e deixou aberto para a nossa intuição, tá? Certo. Então, assim, ó, como tinha um monte de gente antiga já lá quando eu entrei, cada um fazia de um jeito e eu não sabia exatamente como assim, eu vou iniciar, vou aplicar o reiki em alguém. A primeira coisa que eu faço Tá perguntando o que que você faz quando vai aplicar em alguém? é, Tá. É assim. Cada um vai desenvolvendo o reiki dentro de si, porque é um desenvolvimento, não existe uma forma única de fazer. Existem princípios, né, que o reiki sai através da sua mão, né, então você pode se auto-aplicar. Aí você vai aplicar em alguém, a pessoa, você pode falar pra... Eu estou falando aqui de não é profissionalmente falando, tá? Estou falando de uma forma mais informal, tá? Não que seja um amigo, né, uma família. Você pede para a pessoa ficar perto de você, ou deitado, ou numa cadeira, mas que fique confortável para você e para a pessoa. Aí você pode esquentar a mão assim, se quiser um pouquinho, né? Não precisa. E coloca as mãos assim, por exemplo, na cabeça da pessoa. Você pode encostar ou não. Se você encostar, você pode perguntar: eu posso encostar em você? A pessoa, pode. Vocês nunca vão encostar em partes íntimas, pelo amor de Deus, tá? Sabe, só tendo claro, assim. Nem perguntar, posso? Não pergunto. Tendo clareza da ética e tudo isso. E aí você vai encosta na pessoa. Então eu sugiro você começar, por exemplo, pela cabeça, que geralmente as pessoas precisam muito para a cabeça, sabe? De ansiedade, pensamentos e tal.
você já começa com a pessoa assim, pronto, você está fazendo reiki aqui na pessoa. Então você começa por aí, aplicando, tá? E aí você vai fazer. Pode fazer Não uma sessão preciso de completa? Deus, Pode. procurei nada. Se você, Mentalmente, se você quiser, se você já tem os símbolos e já está tem, praticando, você faz. sim. Se já é algo enraizado em você, você faz. Tá, outra coisa. Por exemplo, lá chegavam muitas pessoas que iam acompanhar outras, elas iam consultar. E daí a pessoa perguntava, quer passar no reiki? Elas aceitavam. Ah, a gente pergunta se elas conhecem o reiki, se elas sabem o que que significa, ou não Com quem que pergunta você, nada, só com quem que você aplica. tá? De quem que você tá falando? Lá no lugar onde eu frequentava, as pessoas Tá. vinham consultar, elas Sim, sim, vamos não lá. iam para o O reiki. lugar que você, se você aplica dentro de um lugar, você precisa perguntar para as pessoas desse lugar como é que é a regra. Não adianta eu explicar para você como é que funciona. O que eu estou te explicando aqui é que dentro da sua casa, às vezes um filho, um parente, uma mãe e tal, aí você vai desse jeito, entendeu? Então você vai lá, conversa, você precisa de autorização da pessoa, explicar um pouquinho. E aí você usa uma linguagem que a pessoa entenda. Entendeu? Se é uma criança, uma linguagem de criança. Se é um idoso, uma linguagem de idoso. Se você vê que, sei lá, às vezes a sua mãe, sei lá, o irmão, sei lá, alguém que tem muita resistência com a espiritualidade, que não acredita em nada, você descreve de uma forma, sem enganar ninguém, que ele possa entender e se abrir um pouco. Entende? Mas respeita se ele falar não, tá? Mas esse exemplo que você tem dado, onde eu aprendi era assim, assim, sabe? Aí é melhor você perguntar, caso for Não, pois é, por voltar a isso que eu aplicar. disse. Ela Uhum. deixou aberto. Façam sigam a intuição de vocês. Aí a gente aplicava em dupla. Uma começava pela cabeça, a outra começava pelos pés e se encontrava no meio. Só que Sim. daí as pessoas fazem, atiram a energia para lá e para cá. E eu não sabia para que eles estão Tem, fazendo, tem o muita que coisa que as elas pessoas estão trazem fazendo. que não é que não é reiki, mas são complementares ao reiki. Usa cristais, usa, né, as cores e tal. O que eu explico aqui é o reiki simples e prático. Pois é, eu Depois, achava que eu não preciso tirar nada para nada. A pessoa recebeu a é, energia ali, pronto, está isso, resolvido. exatamente. Começa por aí, exatamente. Não vamos ficar inventando coisas. Pois é, então Embora tá, era seja isso. isso. Mas eu tô Tá? E explicando para porque você como você a gente faz para os notava, amigos. Não é de um eu lugar no- assim que você vai atender pessoas ainda, que eu tá notava bom? que as pessoas não sabiam nem o que que elas estavam fazendo ali, sabe? Ficava olhando assim, o Eu que que eu entendo, assim, pode ser podia um fazer? pouco interessante. Alguém que está chegando aprendendo e ninguém explica direito, tal. Eu super tô entendendo Né? você. Aí fica uma coisa que você Então, faz meio por repetição, né? Você acha que as pessoas têm que fazer uma e coisa daí meio o que que assim. eu perguntava, sabe o que que é o reiki? Daí sei, então tá, tudo bem, a pessoa já aplicava. Tá. Não sei. E eu dizia, não é nada meu, é energia do cosmos, que tu vai receber, não precisa pedir nada, que tu Fala, vai não é comigo a receber o que tu história, precisa e pronto. comigo não morreu, tá ligado? Muito bom. Obrigado por Então partilhar, tá, era Maria. isso, obrigada. Viu? Sim. Ney, pode perguntar. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va relacionada hacia la aplicación de Reiki a los gatos. Sim. Eh, Tengo 4 gatos. He practicado con ellos y he notado que la mayor parte de las veces no pueden quedarse quieticos. Pode só um Entonces, pouquinho. Repete, por favor. A maior parte das vezes, no se quedan quietos. Cuando me les acerco claro. y empiezo a aplicarles, Sim. entonces se empiezan a como a mover, me miran la mano. Entonces he optado por hacer como cuando los acaricio, sin tocarlos y haciendo la mentalización de que les estoy aplicando un Reiki, pero me toca hacer la mano así para Sim. que se queden más tiempo quietos, si no se me van. Entonces no sé si está bien hacerlo de esa forma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pediu autorização para eles, para você fazer reiki neles?
Pedir A los autorização? gatos, no. Sim. Talvez eles não queiram receber, não sei. Por quê? Porque os gatos, eles são muito reikianos, assim, eles transmutam muito energia. Eles sabem muito bem fazer as coisas. O cachorro não. O cachorro, ele adora reiki, ele recebe, né? Ele é muito bom. Tem essa história dos gatos e cachorros. Então, é importante você respeitar os gatos, caso ele não queira receber. Entende? Ele tá limpo, ele tá ali, vivendo a vida Ah, dele, ok. né? Tem 7 vidas. Se você vê que ele tá doente, que ele tem alguma coisa para curar e ele não tá querendo receber, aí você tenta sentir ele, conversar com ele e falar, olha, o reiki vai fazer muito bem para você e tal. Aí você até pode tentar essa forma de, né, fazer de um jeito que ele continue quieto e tal. Mas o gato, ele é muito sensível energeticamente. Talvez ele não queira mesmo. E tá tudo bem. Eles são muito Ok. independentes, assim, sabe? Mas o gato, quando ele quer, ele chega e fica no seu colo, quietinho, aí você faz o reiki nele, ele vai gostar. Às vezes não é muito tempo, né? 2, 5 minutos já deu, já, vou fazer outra história. Mas às vezes ele que vai chegar em você, né? Vai lá com as patinhas dele assim, eu vou fazer a reiki na Ney aqui, porque ela que tá precisando aqui um pouco, por exemplo. Eu não tenho gato, né? Mas tem muitos gatos aqui na minha vizinhança da escola. Às vezes eu chego lá no gato, tento fazer um pouco. Tem gato que recebe, tem gato que não. Faço meus experimentos. Mas eu sempre respeito eles, assim, que talvez não tá precisando mesmo. Tá bom? Mas isso. Daniela, quer perguntar? Obrigado, né? Oi, boa noite. Quero sim, quero perguntar. Uma situação assim, parecida com o que outra colega já falou anteriormente, que surgiu a situação de uma conhecida que está passando por uma situação de saúde bem grave, está internada, é filha de um amigo que está Uhum. internada, e aí eles falaram e tal, pediram orações, e no momento que eu soube, assim, eu pensei em oferecer o reiki. Ela já é maiorzinha, já tem mais de 15 anos. E aí eu fiquei, mas eu pergunto pro pai se ela, assim, posso enviar sem que ela saiba? Eu tenho que Não. esperar ela aceitar? Como é que é esse oferecimento? Como é que Ela tem WhatsApp? hum, não, Você não tem o tem o WhatsApp WhatsApp dela? dela. Você Não, tem não como tem o falar WhatsApp. com ela? Então Posso, você precisa. posso, posso buscar, posso É, perguntar. você vê assim, porque como eu faria? Se é uma pessoa que eu tenho proximidade e conhecimento e posso conversar com ela, Uhum, eu posso falar direto com ela. Por exemplo, sei lá, por exemplo, tem, é, sei lá, uma filha de uma amiga minha aqui, tem mais de 14 anos, por exemplo, já tá uhum, fora da hora do pai e da mãe e tal. Eu tenho o WhatsApp dela, eu vou mandar mensagem direto para ela, ô fulano, que o Leandro tá passando aí para você? Ah, pode. Ah, não. Beleza. Se eu não tenho contato, eu falaria com a mãe, olha, posso enviar RIC para ela, tal, ou fala com ela aí, me fala, algo assim. tá, é. Ah, mas os pais dela não acreditam no reiki e tal. Tipo, aí você vai. São karmas. Aí são coisas que você explica um pouquinho, faz o melhor que você pode. Então, olha, o reiki fez muito bem para mim, já superei muitos desafios, ele é complementar e tal. Pode ajudar. Vocês querem? Aí a pessoa tem direito de falar sim ou não. É simples Sim, assim. sim, certo. Eu vou através do pai porque eu não tenho contato com a mãe e eu também não tenho essa proximidade toda com ela, com a menina. Mas se deu uma boa ideia. E, enfim, isso era uma questão, o oferecimento, né? E aí, no Sim. caso de oferecer, se tem algo assim, a cirurgia está iminente. Tem algo a ser feito, por exemplo, é legal fazer 3 dias seguidos, é legal fazer mínimo de X dias. Você tem essa É assim. recomendação, assim, não como uma regra, mas uma que seria legal, uma recomendação Quanto mais tranquila? reiki você tiver, melhor. Aí vai depender da relação que você tem com a pessoa, como vai Uhum. ser legal para você ou não, sabe? Se você tá super pensando na pessoa, sabe, te tocou de um jeito profundo, faça. Você não vai estar fazendo reiki só para essa pessoa. De alguma forma tá tocando a sua vida.
Então você faz reiki por você. Eu não faço essa aula aqui por vocês especificamente. Eu primeiramente faço essa aula por mim. Faz muito bem para mim. E me alegra conseguir contribuir, compartilhar o que eu sinto com vocês. O presente que eu recebo. Por que que eu fico muito feliz em iniciar pessoas? Porque foi tão gratificante evoluir na minha vida e continuar evoluindo sempre com o reiki que eu quero que mais pessoas façam. E que seja, Uhum, e caso seja das pessoas. Então, é algo por aí, sabe? É algo assim que se tá te tocando, se tá feliz, se tá lembrando da menina, faz, tem autorização, faça, vai ser algo divertido para você. E algo uhum, importante para ela, né? Então tem esse lugar, tá? certo. No Reiki 2, que eu vou explicar, né, no grupo que continua, né, que eu vou até falar um pouquinho sobre hoje, você vai ter o Reiki à distância. E aí, com o Reiki à Uhum, distância, você consegue enviar à distância, aí no tempo, você pode alterar o tempo, né? E envia para o futuro. E aí você pode enviar para a cirurgia, entende? E aí, uhum. então, você manda Reiki para o futuro para ela receber quando ela tiver numa cirurgia, possivelmente. Então, isso é possível também. Ah, legal. Eu tenho dois, mas eu não aprendi essa Claro, técnica. claro que enviar o reiki à distância você precisa do dois, né? Não estou É, negando isso. uhum. Entendo que você já tem isso e já sabe fazer. Mas é possível enviar para o futuro ou para o passado, tal. É bem complexo. Complexo no sentido assim, é bem interessante assim Uhum. a história. Mas aí fica para as aulas futuras aí que eu vou dar, tá Ah, bom? legal. Eu tenho o Reiki 2, mas eu não conhecia essa. É. Não, o reiki Esse, é absurdamente incrível assim, muito legal. é muito E, profundo. é. E aí você falou uma palavrinha também, quando você foi explicar, que você falou karma. E Sim. aí tem uma outra questão em relação a isso, também envolvendo o envio de reiki para pessoas, ou a aplicação de reiki, nas pessoas, né? Como é que Uhum. é essa O questão quê? do karma? Quando a gente se envolve em querer ajudar alguém, ou em querer, ou quando a gente tem. É que eu já vi umas coisas meio complexas sobre isso e eu fiquei encucada, assim, porque pensando, quando você Eu, hum, tem autorização, ok, você vai fazer o reiki e tudo mais. Mas, assim, mesmo com autorização, a gente fazer o reiki em alguém, tem assim, implicações? implicações kármicas pra gente? Como é que vocês veem Tá. isso? É, eu não sou um conhecedor de karma, assim, para explicar tudo certinho, né? Mas o que eu sei é o seguinte: a maior questão que você pode arranjar para sua vida é você desviar o caminho espiritual de alguém. Você desviar a pessoa do caminho dela. Por isso que ser terapeuta nesse planeta é uma das profissões mais perigosas que existem. Porque você está Hum, num lugarzinho ali bem interessante. Tem que amar o que faz mesmo, né? Não é por ego, não é por nada, assim. É um propósito, assim, que corre muitos riscos, né? Espiritualmente falando. Então, uhum. o reiki, ele é muito seguro nesse sentido. O reiki que eu pratico, pelo menos, que é um reiki silencioso, né? Um reiki que você está ali sendo Sim. canal de envio de energia para as pessoas. Você não fala para uma pessoa nem nada. Então, se você está aplicando reiki, não tem implicações, vamos dizer assim. Porque você está fazendo um canal de amor, um canal de envio de reiki, ou aplicação em reiki e tal. A partir do momento que você começa a falar com a pessoa, eu vi isso, vi aquilo, faça isso, faça aquilo, aí já é outra história, Uhum. entendeu? Entendi. Então, É. vocês perceberam, assim, não sei se vocês começarem a perceber, os mestres espirituais, quanto mais consciência, mais caladinhos eles ficam, entendeu? Eu sigo bem isso, assim, né? Tipo, mais quietinho, menos conselho falam, mais cuidadosos são, mais veem o ser humano como algo muito profundo e complexo, que precisam ali de bastante conexão para falar. Não vai falando aí um monte de coisa assim, sabe? Pelo menos É. os que eu conheço, eles são bem mais. Tem
conhecem as implicações e tudo, sabe como é que funciona esse mundo aqui, né? Quem já tem uma consciência muito elevada. Então, eu gosto muito do Reiki porque é isso, porque ele é muito seguro, né? Uhum. É, É, agora eu fiquei mais pensativa ainda. o Reiki ele é muito lindo, né? Ele tem uma energia muito grande e ajuda muitas pessoas, né? Eu Sim, realmente sim. acredito muito que eu estou ganhando pontos com os dharmas aí de iniciação em Reiki e eu confio muito nisso, assim. Aham. Porque é muita luz, né? O mundo está precisando Sim, disso, o Brasil está precisando é, disso. sem dúvida. Por isso que eu acho que não existe, não pode existir uma implicação kármica negativa. Kármica Mas negativa é meio redundante, mas assim, isso mesmo, que eu acho que eu não estou falando isso com muita segurança, assim, no sentido de que eu não tenho muito esse conhecimento, mas o que eu conheço é que o Reiki ele é muito amoroso e não tem como uhum, você errar com o Reiki, desde que você aplique o Reiki dessa forma como eu estou explicando. uhum, Agora, você vai lá aplicar em alguém, a pessoa está com dor, e você quiser tirar a dor da pessoa, aí você já está meio que interferindo. Por mais pequenininho que seja interferir com uma dor de cabeça, você já está interferindo. E a prática do Reiki vai te ajudando a ser cada vez mais canal, que seja feita a vossa vontade, que o Reiki que passe por mim ajude essa pessoa, que eu sou bem receba, que maior, né? o Faço bem isso. maior. Não precisa estar Peço para que seja. mentalizando isso. Uhum, Não existe essa necessidade, mas a energia do Reiki está por aí. E você ser um canal que passa por você. Tá bom? uhum. Tá bom, obrigada. Todo mundo quis perguntar, perguntou. E o Mário? Vai lá. Levante a mão aí, gente, quem quiser perguntar, ou depois abre o áudio aí, se quiser. Boa noite. Manda. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. É só uma, uma dúvida mesmo. Meus pés, eu tenho acho que eu posso dizer que é uma mania, alguma coisa assim, que eu sempre estou cruzando os pés quando eu me vejo. Aí eu queria saber se isso altera alguma coisa no reiki, ou se eu Você devo já me cruza como? aplicar Cruza de joelho? Não, os pés mesmo. É assim. Um pezinho na frente do outro. Sim, sim, sim. É, como é que eu vou explicar? O reiki, ele é muito maior do que a gente entende. Então, às vezes pode parecer que algumas coisas atrapalham. Eu já ouvi pessoas falando, tem que tirar relógio para aplicar reiki, tem que tirar metal porque atrapalha tal coisa, né? Eu não tenho muito essa visão. Eu tenho uma visão assim, reiki bom é reiki feito, sabe? Tipo, reiki diário, reiki que você vai fazer. Reiki para todo mundo. Eu acredito no reiki para todos. Então, é um reiki sem burocracia, né? É um reiki sem muita complexidade. É assim, fechou a mãozinha e aplica. Se você está percebendo que a perninha está mudando lá, observa, entendeu? E vê o que acontece. Se sentir, mas não é que está errado, não é que está certo, Uhum. sabe? São Eu só coisas. tive eu só tive essa percepção agora, quando eu estava aplicando. E Imagina, aí, eu vou falar para você assim, não, pezinho cruzado, está escrito no livro aqui, olha, o reiki não funciona com pezinho cruzado. Imagina, não eu não é estava bem isso. Eu não estava nem reparando nisso, então eu acabei percebendo agora. Eu digo assim, não, deixa eu Você começa perguntar a ter consciência. Quer que eu vou contar, compartilhar uma história minha, que está relacionado com o que você está trazendo, assim, um pouco, que é o seguinte, consciência, né? Eu sempre mexia minha perna, assim. Eu sentava, sabe, perna e começa a mexer assim, uma encostando na outra. Aí a minha mãe sempre fazia assim, colocava a mão dela no meu joelho e falava, para de mexer sua perna. Aí eu não estava prestando atenção que minha perna estava se mexendo. E estava incomodando mesmo. Aí quando ela fazia isso, parava minha perna. É assim, quando a perna não está se mexendo, e quem gosta de mexer a perna, parece que você movimenta o corpo inteiro, né? Porque ela estava ali expressando alguma coisa, aí você bloqueia a perna, parece que você não consegue ficar parado, né? É muito ruim. Tanto é que ela tira a mão, passa um minuto, que você fica olhando para a perna, né? Aí você olha para a perna e fala assim, você não vai se mexer, tô te vendo. Aí você se distrai, a perninha já vai se mexer de novo. Beleza, né? Isso foi uma história de adolescência, muitas vezes e tal.
Aí, lá para 2018, eu com meus 33 anos, tive uma super crise de ansiedade, fortíssima, assim. E eu tive que usar remédio e tal, né? Fui junto com o Reiki, junto com uma abordagem também medicinal. Era um remédio fraquinho, mas era remédio, né? Não sou contra remédio, desde que seja, né, acompanhado por um médico super consciente, né, que te ajude pontualmente, né, e temporariamente. E aí eu comecei a usar e fiquei mais calmo, assim, claro, com meditação, com reiki, tudo. E a minha perna parou de se mexer, assim. E aí eu tive uma consciência que eu falei, uau, é assim que o ser humano é. Calmo. É assim, nossa. Eu achava que todo mundo era ansioso, igual eu era. Não sabia não ser ansioso. Desde que eu me conheço por gente, eu era ansioso. Uau! Agora eu preciso ser assim sem remédio e tal. Depois eu fui tirando e tal. E hoje eu sou muito mais tranquilo. Eu ainda tenho algumas situações que me deixam um pouco ansioso. Mas assim que eu percebo, se a minha perna está se mexendo, eu já vejo, ixi, já passei do ponto. Mas eu já estou mais consciente, entendeu? Então, quando você fala que você descobriu que seus pezinhos estão meio torto e tal, você vai tendo uma consciência sobre o seu corpo, consciência corporal e tal. No meu caso, tinha a ver com as pernas, que eu era muito ansioso e eu achava que todo mundo era assim. E não é, né? Então, estou trazendo só esse ponto para você, porque conforme todo mundo aqui está aqui vai aplicando o Reiki, vocês vão abrindo uma consciência sobre você mesmo. Imagina você entender que você não precisa brigar, gritar para conseguir o que você quer. Talvez a vida inteira você fica gritando, brigando para conseguir o que quer, ou que as coisas vêm com esforço. De repente o reiki vai te ajudando, vai trabalhando dentro, e aí você tem a consciência que você pode falar assim, Fulana, o que você falou para mim me machucou. Gostaria que você não me falasse mais isso. Aí a fulana, tá bom, não vou mais falar. Em vez de você gritar e brigar e espernear. Por exemplo, você expressar o que você não gosta. Estou dando um exemplo assim, meio simples assim de fala, né? Mas o reiki pode te levar à vibração e pode te dar consciência. E uma vez que você tenha consciência, você pode sempre escolher o caminho mais amoroso, que é o reiki, né? Então, estou só trazendo assim essa abertura de consciência que você trouxe do pé, mas isso pode se expandir para todos os corpos energéticos, emocionais, mentais, tá bom? Em um relato, né, depois que eu fiz a iniciação do Reiki 1, eu estava muito mal. E aí você tem até avisado, assim, sinalizado, olha, gente, se você estiver muito mal, vocês vão ter efeitos profundos, mas não deixem de fazer. E eu tive efeitos profundos, assim, eu parecia que eu estava com infecção urinária, porque foi muito forte. Teve um dia que eu fiquei todo dia todo de cama, mas assim, eu continuei aplicando e eu tô em uma situação bem melhor. Que bom. E aí dizer assim que realmente a energia do reiki, ela é diferenciada, ela é inteligente. E assim, vou seguir esse caminho, né? Que é Gratidão. isso, seguimos. Gratidão, eu que agradeço. Muito bom. Fico feliz de escutar. Que você não desistiu, sabe? Porque não é uma confirmação do reiki para mim, que eu já sei quem é o reiki, eu já tenho essa conexão muito forte. Mas eu agradeço por você não ter desistido e por ter seguido o que eu te comentei. Porque não é simples, quando você está meio para baixo, assim, tem que lembrar e confiar mesmo. Muito bem. Gabriela. Sim, só uma pequena questão. Uhum. Ah, nós podemos aplicar o Reiki nos medicamentos que nós estamos a tomar? Sim. Você pode Pela aplicar reiki em tudo. dos efeitos positivos? Isso. O Sim? reiki, ele potencializa a parte boa e dilui, vamos dizer assim, ou protege das partes ruins, tá? Então, você aplica reiki em tudo, vai melhorar tudo. Sempre é para o bem maior, sempre é para uma coisa positiva. Geralmente, os remédios, eles têm um efeito colateral, né? Ele ajuda numa coisa e atrapalha em outra, né? Geralmente. Então, ele ajuda que a parte que atrapalha não seja tão forte. De repente, ele sobrecarrega o fígado, por exemplo. Então, o reiki ajuda a não sobrecarregar o fígado, por exemplo. Então, você aplica assim.
tá? Isso ajuda muito. Até porque às vezes tem pessoas que são um pouco resistentes com o remédio, e aí o remédio às vezes não faz o efeito físico necessário. Então, quando você está aplicando o reiki no remédio, também você está se abrindo para o seu corpo absorver só a parte boa e da forma mais rápida e mais fluida possível também. Já deixando claro que eu não sou a favor de remédio, essas coisas todas, né? Depende do caso, depende do acompanhamento, não, só, né? O meu foco aqui é mais explicar sobre o reiki mesmo, tá bom? Obrigada. Ok. Lilo, pode abrir o áudio, por favor. Estava com dificuldade de abrir o áudio. Boa noite. Boa noite. É, Gratidão, viu, Leandro, por isso que esse trabalho que você está fazendo com a gente, isso aí é bem importante e envolve todo mundo de uma maneira muito, muito coletiva e muito elevada. Obrigada mesmo, assim. Eu queria comentar, assim, eu sou reikiana desde 2007, né? E comecei muito animada, né, com o reiki e numa perspectiva muito assim de aplicar na minha família mesmo, nas minhas filhas que eram criança, marido, bichos. E eu fui sentindo ao longo do tempo que todo mundo começou a correr um pouco do meu reiki, sabe? Tinha uma coisa meio de, ah, não, mãe, não vem fazer reiki em mim agora não, porque senão eu vou dormir, eu vou passar o dia inteiro diferente. E, e aí, com esse movimento, com essa, vamos dizer, essa negação do reiki, né? Porque é uma coisa que a gente precisa que as pessoas queiram, né? Não necessariamente que elas peçam, porque você pode ali, tal, eu, Essa eu história de acredito que você pode. livre-arbítrio, né? É uma questão mesmo. Exatamente. Ainda mais se tratando de mãe, né? Então, eu sei o que é bom para você, né? É um É, pouco esse exatamente. lugar. Mas aí eu fui me retraindo, sabe? Eu fui tentando respeitar esse lugar do livre-arbítrio. Que bom. E hoje em dia eu faço muito auto-reiki, mas eu sinto que eu tenho potência para fazer isso muito mais do que eu faço, né? Faço um pouco no meu cachorro, que é um cachorro velho, está com problema de coluna. Esse aí não tem escolha, tá ótimo. Esse não tem escolha, esse não tem escolha. E eu sinto a melhora, Claro. eu vejo. Mas esse lugar da retração, sabe? De você falar como expandir isso? Qual é porque é um caminho tão silencioso, o caminho do reiki, né? Não é um caminho barulhento que você, sabe, proclama, eu quero fazer reiki. Não é esse lugar, é um lugar de percepção, de sensibilidade. Então, será que o meu lugar é o lugar do auto-reiki, sabe? Assim, eu devo ficar tranquila com isso ou eu devo buscar formas Tá, e, sei tá lá, muito me bom. Vamos conectar com lá. algum grupo? Eu queria comentar uma coisa para você. Primeiro, santo de casa não faz milagre. Já ouviu falar dessa história? Sim, com certeza. Tá. Então, tem questões, principalmente familiares, porque todo familiar que nasce na mesma família de sangue tem karmas para resolver, tem coisas de vidas passadas para se resolver, coisas boas ou coisas ruins, tá tudo envolvido. Então é muito complexo a história. E muitas vezes, igual a constelação familiar fala muito, nós precisamos ter o nosso papel. Papel de mãe, papel de filho. Eu já tentei, eu agora falando de mim, né? Tentei ser terapeuta do meu pai e da minha mãe. Dá uma desordem, é uma bagunça, assim, que só a Angelina mesmo, minha professora, para desarmar esses nó aí, que eu ia achar que estava fazendo o bem e só estava atrapalhando a vida de todo mundo, né? Então, tem aquelas coisas que parecem nobre, fazer reiki em tal pessoa, tal, na minha família, porque o reiki é muito, muito incrível. Atrapalha de um tanto, às vezes, por mais que o reiki ele seja amoroso, mas a forma como você usa, por isso que eu brinquei do livre-arbítrio, tem que ser respeitado, né? Essas coisas todas. Mas a conclusão também não precisa ser de você falar, ai, tentei fazer lá, não deu, então eu vou ficar só comigo mesmo. Não é bem por aí também. Qual que é o caminho do meio? O caminho do meio é você achar pessoas que pensam parecido com você. Por isso que esse grupo aqui existe, né? Muitas vezes, todos vocês que estão aqui, às vezes a família não apoia muito bem o que você faz, não entende muito bem o caminho espiritual que você está fazendo. E aí fica um pouco difícil, porque se
Se não tem uma expansão de consciência, expansão de amizade, expansão de pessoas, você vai ficar a vida inteira querendo convencer pessoas que não te enxergam a te enxergar. Você já pediu, por exemplo, para um cego ler? Você não vai pedir para um cego ler. Então não adianta você pedir para pessoas que não conseguem te entender que te entenda. Isso pode acontecer em algum momento, mas isso vai acontecer de uma forma de inspiração, né? E geralmente a pessoa vai olhar assim, nossa, essa Lilu, ela tá bem, né? Ela tá feliz. Nossa, ela tá legal. Nossa, o que será que aconteceu com ela? Aí você vai, a pessoa vai ter curiosidade, vai perguntar para você, e você vai falar, poxa, olha, eu tenho aplicado muito reiki. E é assim que funciona, tá? Mas é pela inspiração, e não pelo missionário convertido, né? Vamos converter todo mundo, tá? É forte, né? Porque tem essa necessidade. Ainda mais quem é mãe, quem é pai, assim, tem aquela vontade, né, de ajudar, tal, e às vezes não sai muito certo a história. Então, assim, para te explicar, né? Claro que se auto-aplicar é muito bom, né? Então, continue com essa prática, mas você pode se juntar com outras pessoas que fazem isso. Esse grupo aqui, ele serve para isso, né? Tem pessoas de todos, em outros grupos, né? Tem pessoas de todas as necessidades, né? Tem pessoas que estão lá para se autoconhecer. Então, vocês estão aqui. Tem pessoas que querem continuar nesse grupo para se autoconhecer. Tem pessoas que estão nesse grupo porque querem se conectar com outras pessoas. Tem pessoas que estão nesse grupo para se fortalecer com o reiki, ou com todas essas, né, exemplos que eu estou dando. Tem pessoas que estão passando por alguma doença e precisa de resistência, resiliência. Tem pessoas que estão nesse grupo que estão muito bem na vida e falam, uau, como pode melhorar? Tem de tudo. Hoje, pode ser que amanhã mude. E a gente não sabe. Então, posso contar um exemplo que aconteceu hoje. Eu tenho uma aula, que é a mais antiga que eu tenho, que é às 7 da noite, né? Segunda. Hoje a aula foi com uma pessoa que geralmente ela está muito bem, fazendo reiki para todo mundo. E hoje ela não estava bem. E ela não estava bem, deprimida e tal. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E esse grupo ele ajuda a fortalecer. Nós vamos criando uma egrégora, um grupo junto, com muita, né, consistência no reiki, na prática. E às vezes, algumas vezes você vai precisar desse grupo para pedir ajuda. Algumas vezes você vai estar bem para ajudar outras pessoas, outras vezes você vai estar neutro, outras vezes você vai dar risada, outras vezes você vai chorar. Mas é um grupo que anda junto com essas, né, situações. Hoje, por exemplo, estou respondendo um monte de pergunta aqui. Às vezes a pergunta de outra pessoa faz sentido para você, às vezes não faz. É uma parte mais de conhecimento, né? E aí, lembrando que esse grupo aprende de várias formas. A primeira, lembrando, né? É a prática. Pelo menos 10 minutos todo dia. Depois, é a aula. É um encontro em grupo. E a prática aqui também. Tem a leitura da aura, que geralmente eu faço. Hoje não vai dar tempo porque teve muitas perguntas, eu faço na semana que vem a leitura. Tem as lições de casa, de aplicar e fazer. Tem a parte de conhecimento que eu trago, ou com experiência, ou com história, ou com, né, respostas práticas mesmo. Então, tudo isso soma. A criação de uma egrégora, que é um grupo de... Grupo não, né? Um campo energético que vai se formando dentro de um grupo, também fortalece, né, a prática. E sempre vai levar para a prática. Mais conhecimento para quê? Para praticar. Leitura da aura com conhecimentos mais esotéricos, para quê? Para praticar. Exemplos de outras pessoas, para praticar. Inspirações, para você praticar. Tudo leva à prática. Então, é um pouco por aí a história. Tá bom? Tá ótimo, gratidão. Agradeço, né? Então, assim, gente, o que eu queria falar hoje também, aproveitando hoje? Se tiver pessoas que vão querer ser iniciadas, eu vou fazer essa iniciação daqui a pouquinho, né? Até 5 pessoas aí. Se tiver, eu vejo daqui a pouco. Que não tem iniciação, né? E assistiu a aula de Reiki 1. Mas eu queria trazer o seguinte, já foram, acho que 4 aulas. Semana passada eu não consegui fazer, né? Por causa da minha filha, ela tá super bem, mas eu precisei ficar com ela. Semana que vem vai ser a última aula gratuita desse pacote que eu fiz, né? E logo depois, continuamos com esse grupo, com todas as pessoas
que vão querer continuar, né? Aí eu queria só lembrar como é que funciona, né? As aulas continuam, e aí a mensalidade, vamos dizer assim, custa R$ 129 por 4 aulas. Geralmente são 4, né? Que são semanais, né? Todas as segundas. E, e aí eu estava percebendo, né, que eu fiz esse retiro, ficou bem mais claro para mim que eu vou ensinar o Reiki 2 para todo mundo que continuar, tá? Eu vou começar com o Reiki 2, assim, que eu vou iniciar todo mundo, vou passar, né, como é que funciona, vamos praticar bastante coisa, então começa por aí. E continuamos com as dúvidas, continuando nesse movimento de partilha, né, de dúvidas e partilha pessoal e tudo isso. A semana que vem ainda é gratuito, então quem está aqui somente pelo gratuito, tá tudo bem, né? Tá incrível, tá sendo muito gostoso fazer, tô aprendendo muito também. Então fiquem até a aula que vem. Aí depois disso, aí eu, né, vou mostrar, vou mandar o link de pagamento e tal. Para a galera que fala espanhol, né, que geralmente está na Argentina ou em outros grupos, a Alejandra está organizando isso, tá? E aí elas vão falar direto com vocês, que daí o pagamento é direto na Argentina, tal, tem todo um processo aí que é separado por conta de questões mais práticas, assim. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Então, essa é, né, uma parte que eu queria lembrar vocês, que vai ser muito bom ter esse grupo continuando, né? Tenho certeza que alguns de vocês vão querer continuar e vai ser bem divertida essa história, porque ela continua. E aí eu vou oferecer para quem decidir essa semana, até sexta-feira, né, falar, eu tenho certeza que vou continuar e me confirmar, né, eu vou mandar uma enquete, na verdade, amanhã, aí vocês confirmam lá, eu vou oferecer uma leitura de aula gravada pessoal de entre 10 e 15 minutos, para todo mundo que for continuar e decidir essa semana, tá? Aí você vai poder fazer, eu vou ler uma rosa normal e uma pergunta, tá bom? Ficou claro para vocês? Né? Eu estou oferecendo essa leitura gravada, né, que vai entregar para vocês. Para as pessoas que são do espanhol, quem vai fazer a leitura é a Alejandra, tá bom? Por conta da língua também, acho que vai ser legal. E, e é isso. O que mais que eu tenho para falar? Depois eu te mando a apostila, tá, Cíntia? Aí eu posso fazer a iniciação na semana que vem, no caso. Para você dar uma olhada na apostila, então. Eu acho que você já assistiu a aula, né? Mas vamos ver isso. Tem alguma dúvida? Agora, dúvidas práticas sobre a continuação da aula? Ou ficou claro para todo mundo? Eu tenho uma dúvida, Leandro. Tem um Tá. tempo limite? Vamos embora? Como que é isso? Tá, eu posso contar um pouco da experiência como eu estava falando sobre hoje, assim. Quando eu criei esse grupo foi em 2021, final de 2021, né? Começo de 2022, eu acho. Janeiro de 2022. Vou ter 3 anos quase já. Do primeiro grupo que eu fiz. Eu achava que em um ano ia acabar assunto, assim. Aos 6 meses, ia, sei lá, fazer uma formação, sei lá. Mas está dando tão certo e é tão inspirador, assim, as pessoas estão junto que vira uma amizade, vira uma egrégora mesmo, assim, de estar lá, né? Claro que tem pessoas que entram, que saem, que renovam, mas hoje eu tenho uns 45 alunos, hoje, né? Sem contar, né, as pessoas que vão entrar agora, mas já são 45, já passaram umas 200, não, não são muitas, umas 130, um pouco, talvez, mas geralmente se mantém, né? Tem pessoas que ficam um mês, dois, depois já pega o que é necessário. Mas quando a pessoa entende o que tem a ver com essa egrégora de continuar, aí vai ficando, né? Não é uma coisa que é presa, é uma coisa, uma assinatura no cartão, assim, que é mensal. Então, quando você decidir, quero sair, não tem fidelidade, né? Não tem anual, assim, eu não faço dessa forma. Porque a pessoa precisa querer, tá? E ela faz uma escolha mensalmente de continuar, né? Então, é assim, não tem limite mesmo. E eu acho tão legal isso, assim, porque pra mim eu adoro, assim, toda segunda-feira tem um encontro, aí terça tem de novo e quinta tem de novo, né? Então eu fico sempre conversando com pessoas, falando do Reiki, vendo milagres.
Hoje, por exemplo, né, uma outra coisa que aconteceu na aula de hoje, às 19, foi que uma menina estava fazendo um tratamento no útero, onde o médico virou para ela e falou assim: o que você tem é muito grave e você precisa fazer a cirurgia, senão é um pré-cancerígeno lá, é uma coisa super forte que o médico falou. Só que tem um risco de você nunca poder engravidar, e ela quer muito engravidar. Aí ela falou com o médico assim: olha, eu posso tentar algumas coisas por 3 meses antes de fazer a cirurgia? Ele falou: tá bom. Pode piorar, mas tudo bem. Ela foi, ela mudou a alimentação, mudou algumas práticas emocionais, mentais e muito reiki, assim, porque ela faz parte do grupo. Hoje ela chegou assim no grupo e falou: gente, tem uma novidade, fiz o exame e não tem mais. Incrível, assim. Acontece essas coisas, milagres. E ela, especificamente, era uma pessoa que quase saiu do grupo há 6 meses atrás. Eu até fiz uma leitura de aula depois, num grupo, e no caso dela, ela saiu de um buraco, assim, e ela renasceu dentro do grupo. Quase saiu, porque às vezes desiste, assim, sabe? Tipo, se perde um pouco, acha que não é importante e tal. E quase saiu. Eu conversei com ela um pouquinho, ela continuou. E hoje eu vejo o quanto ela está fortalecida, assim, com o Reiki, né? E não é que eu sou uma pessoa que fico segurando as pessoas dentro do meu grupo, mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que realmente precisam sair do grupo porque achou outra egrégora, achou outro caminho. E eu falo, siga em frente, vai para onde você sentir, né? Mas tem pessoas que às vezes entram em buracos emocionais que ela vai sofrer se sair assim, porque ela é quando ela precisava mais do grupo, ela sai, sabe aquela coisa assim que se fecha e não consegue enxergar muito. Aí acontece também, né? No caso dela, ela se firmou assim e foi muito lindo assim essa reviravolta, assim, ela contando assim muito emocionante, assim, sabe? Você porque vai gerando esse vínculo, eu vou acompanhando as pessoas, vou conhecendo um pouco da história e das práticas assim. E tem esse sucesso coletivo, né? Que o milagre que ela viveu, eu sinto que eu vivi no meu coração também, sabe? No grupo, assim, teste, assim, e você vai vendo. Então, é um pouco isso, assim, não tem final, sabe? Enquanto tiver uma pessoa interessada, eu vou dar essa aula. É nesse nível que eu tô, assim, é nesse comprometimento que eu tenho com o Reiki. Não tem uma coisa assim, tem que ter pelo menos 10 pessoas para eu fazer esse grupo. Não tem. Daqui, de todo mundo que está aqui, se sair 5, 3, 2, claro, com mais pessoas é mais rico. E aí, se for muito pouca gente, talvez eu aloque para outra sala, né? Para outra turma que eu tenho. Mas eu vou estar sempre a serviço aqui, porque é algo que me nutre tanto, assim, eu fico tão agradecido, assim, de estar aqui aprendendo, que é isso que eu acredito, né? Comunidade, estar junto, egrégora, reiki, cura, autoconhecimento, pertencimento, aprofundamento, tudo isso. Ok? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa parte prática? Assim? Eu vou oferecer bolsas, eu acho que vai ter 2 bolsas para quem não tem condições financeiras de fazer, tá? Eu tenho esse costume de fazer bolsas, eu acho que é bem necessário. Depois eu mando também, né, o formulário de preenchimento, assim, para quem está em situação de vulnerabilidade, né? Mas é isso, espero que... Eu sempre tenho essa sensação, né, que todos vocês continuem na aula, tal, que a gente consiga formar essa turma por você, né? No caso, não é que eu consiga formar a turma porque ela já existe, porque eu vou continuar independente, mas que você consiga escolher estar junto, assim, e se fizesse para você, claro. Muito bom. Mais alguém gostaria de partilhar alguma coisa? Estamos bem por hoje? Deixa eu fazer uma pergunta aqui prática, assim. Tem que estar com o vídeo aberto para responder, né? Na última semana, vai. Nos últimos 7 dias, você conseguiu aplicar quantas vezes o reiki, assim? 7 dias, né? 5 dias, 1 dia, 2, como é que foi? Tem gente que tá assim, também tá tudo bem, tá, gente? Ó, tá ótimo, tá todo mundo aplicando aí. Beleza. Tem gente que coça a cabeça, assim, nossa senhora, não foi muito boa a história, tá tudo bem.
Tá ótimo, gente. Gratidão. Não quer dizer que quem colocou 7 tirou nota 10 e quem fez 1 não deu certo. Não é isso. Tem a ver com a sua transformação. Sempre vai melhorando. Se fazia uma vez por semana, tá fazendo 2, você dobrou. Se estava fazendo 3, aumentou para 4, ótimo. Se estava fazendo 7 e baixou para 2, vamos olhar para isso, tá tudo bem. Não vamos se sacrificar aqui, tá tudo bem. Continue nas aulas, continue vindo, né? Continue. Porque às vezes tem essa. Eu tava falando muito isso, né? De ondas, né? Tem hora que a gente tá surfando a onda e tá ótimo, estamos vendo tudo. Tem hora que você tá tomando uns capote e você não consegue nem respirar direito. Vai passar. Continue correndo. Né? Isso acontece. Porque estava explicando um pouquinho hoje, né? Eu tenho escutado muito isso dos mestres espirituais que eu acompanho, né? Que eu acredito também, que o mundo ele vai ficar cada vez mais difícil para as pessoas que ainda não estão buscando a verdade, o propósito, né? Esse autoconhecimento. Para as pessoas que estão buscando, também chacoalha, mas tem algo que você pode segurar, assim, que é verdadeiro. Tem a ver com um espaço interno, tem a ver com vocês se conhecendo, fazendo escolhas mais conscientes, né? Fazendo limpezas, purificações. Então, isso vai te ajudando a ter uma vibração mais compatível para onde estamos indo, né? Mas é muito forte. Por isso que é isso, né? No meu caso, assim, eu preciso desses lugares de alta concentração de energia e de consciência para eu sobreviver mesmo, né? Eu faço esses grupos por uma questão de sobrevivência, para falar a verdade, no meu caso. Eu uso o Reiki por uma questão de sobrevivência, não é nem luxo que eu gosto, que é um hobby, não é sobrevivência, porque senão eu começo a cair, assim. Por isso que eu pratico. E ensino, né? Porque eu tenho muito a aprender com o Reiki, no caso. Por isso que eu ensino também. Muito bem, gente. Quero agradecer por hoje. Tá? Foi muito bom, muito gostoso. Seguimos na semana que vem, segunda-feira. Tem alguém aqui que vai querer receber a iniciação hoje que já assistiu a gravação? Pelo que estou vendo aqui, eu já fiz bastante iniciação para a galera do espanhol e todo mundo já recebeu, pelo jeito, né? Eu acho que só foi a Cintia que comentou aqui, mas eu posso fazer semana que vem, depois de você ver a apostila. Eu não recebi iniciação, mas eu assisti a aula, mas precisa ler a apostila? Eu não li a apostila. Tá. Não, eu posso fazer iniciação hoje, sim. Tá? De repente, se a Cintia Eu quiser também também. assisti a aula, também não vi a apostila só. A aula eu Tá bom. assisti. Então tá bom, gente. Vou ficar então com as duas aqui e quem mais for iniciar. Mas eu quero agradecer então a vocês por hoje. Agradecer a Sarada pela tradução. Que gostoso foi. Espero que tenha sido muito útil para vocês, né? E pratiquem, gente. Pratiquem bastante, tá? Até semana que vem, então. Tá bom? Vou ficar aqui com as pessoas para fazer a iniciação. Um beijo para todo mundo. Quem tiver dúvidas pode ficar por aqui. A Lenira quer perguntar algo? Vou ficar aqui somente com as pessoas que vão ser iniciadas. A Cíntia. Mas você já foi iniciada, Lenira? Só eu entendi que você quer ficar, né? Quem mais? Sandra, fala aí. Quer falar alguma coisa? Abra o áudio, por favor. Não está aberto. Deixa eu pausar aqui, peraí.